A paz do Senhor a todos. Deus abençoe você que está agora ouvindo essa mensagem. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus que colocou no meu coração essa palavra também falará ao seu coração neste momento. Por favor, se você tiver condições, abra sua Bíblia no Salmo 115. Salmo 115, versos 1 e 2, que diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? E o verso 3 diz: Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. A reflexão deste momento agora é para que você pare um pouco e medite na grandeza do Deus que você serve. Esse salmo, ele tem esse propósito de nos fazer entender que o nosso Deus é o Senhor dos senhores, é o que está sentado sobre o trono, é o Deus que está nos céus. E de lá ele vê tudo, ele governa tudo, ele controla tudo. Algumas questões muito importantes, a gente vai fazer uma meditação mais completa deste salmo, mas antes da gente entrar no salmo, eu gostaria de fazer duas colocações. O salmista aqui no Salmo 115, ele vai fazer uma comparação entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses, os falsos ídolos, aqueles que eram adorados na antiguidade como objetos de idolatria, mas não eram criadores, eram criaturas e nada podiam fazer. Então, o salmista ele vai comparar e vai mostrar que o único Deus verdadeiro digno de adoração é o nosso. E nos tempos antigos, principalmente no período em que reinava o politeísmo no mundo, na sociedade da época, o que se acreditava, vou pegar um exemplo clássico, que é o exemplo do Egito, um dos países mais politeístas da história. No reino do Egito se tinha vários deuses, como vocês sabem, e os deuses eles eram sempre associados a elementos da natureza. Por exemplo, o deus Sol, o deus Lua, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus da guerra, o Deus da morte, o Deus da proteção dos animais, o Deus do ar. Então, os deuses, eles eram sempre associados e pensados a partir da perspectiva da natureza. Os deuses se confundiam com a natureza. Então, quando a natureza muda, os deuses mudam. Quando a natureza muda, os deuses mudam. Mudou a estação, mudou o humor dos deuses. Se está chovendo, o Deus está assim. Se está sol, o outro Deus está do outro jeito. Se caiu trovão, o Deus ficou irado. Se teve enchente no rio, o Deus do rio Nilo. Então, os deuses mudam conforme a natureza muda. Mas nós servimos um Deus que não se confunde com a natureza. Nós servimos a um Deus que transcende a natureza, um Deus que criou a natureza e não muda de comportamento quando a natureza aqui embaixo muda. Um Deus que pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar calor, pode estar tendo terremotos, trovoada. Ele continua o mesmo sentado no trono onde ele sempre esteve. Deus não se confunde com a natureza. Essa é a diferença da crença dos judeus e da nossa num único Deus verdadeiro e invisível. Porque os deuses da época eram representados por elementos da natureza. O nosso Deus, como criador de todas as coisas, jamais poderia ser representado por uma única figura da natureza. Porque ele é a própria sabedoria. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Não tem nada que possa ser feito, desenhado ou arquitetado para representar a glória e a majestade do nosso Deus. Segundo ponto
de contraste entre a adoração ao nosso Deus verdadeiro e aos deuses falsos e aos deuses de barro, de pedra, de pau. No verso 8, eu gostaria de adiantar com vocês. O salmista diz: tornem-se semelhantes a eles, e os que os fazem, e todos os que neles confiam. Tornam-se semelhantes a eles, os que o fazem, e todos os que nele confiam. Parece difícil entender, mas é muito simples. Os deuses, principalmente da antiguidade, que é no contexto onde o salmo está inserido, e é a partir do contexto que eu estou pregando, os deuses, além de se confundirem com a natureza, eles assumem características próprias do ser humano. Os deuses são criados, além de serem criados a partir da perspectiva de elementos da natureza, para se dar vida a um sol, para se dar vida a uma lua, na mentalidade desses povos politeístas, para se dar vida a um deus de pau de pedra, simplesmente uma representatividade natural não é o suficiente. É preciso dar àquele Deus sentimentos, propriedades e características. E as características de um Deus que é criado por mãos humanas são as mesmas daqueles que o criam. Ou seja, você tem um Deus que você adora, além do mais, você criou aquele Deus para você adorá-lo. Você adora, você venera, você respeita, você confia e ele tem as mesmas características que você. Vou te dar alguns exemplos que inclusive se encontram até com mais facilidade na mitologia grega. Deuses com um caráter muito próximo ao caráter do homem. Deuses que brigam, deuses que mentem, deuses que traem, deuses bipolares, deuses vingativos, deuses iracundos, deuses vaidosos, deuses competidores, deuses que assumem características humanas, deuses que falham como os humanos falham, deuses que se assemelham e são representatividade sobrenatural de um homem carnal. Deuses que têm falhas e que têm erros. Deuses que se parecem com o homem, mas o meu Deus não possui natureza humana. Como Criador, o meu Deus está, além de estar acima da natureza, ele está acima da característica e da moral e da natureza humana. Em Números, Deus havia dito através do profeta Balaão que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Os deuses criados por mãos humanas falham, fracassam, deixam de responder, não são confiáveis. São assim como seres humanos, assim como nós somos, esses deuses são. Agem por interesses, por impulsos. Mas olha o verso 9, o que o salmista está dizendo. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. O nosso Deus não muda nem conforme as estações humanas e nem é um Deus bipolar que ora está bem, ora está mal. O nosso Deus é confiável. O nosso Deus é imutável. Confia, porque Ele é o nosso auxílio certo, o nosso escudo protetor que não falha. Aleluias, aleluias. Nele nós podemos confiar. Versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Agora eu vou lendo cada um dos versículos, cada uma das características dos falsos deuses, e eu vou confrontando com passagens bíblicas que vão exaltar a grandeza e a soberania do nosso Deus. Tá bom? Deuses feitos de prata e de ouro, obras das mãos humanas, eu confronto com Isaías capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Deus. Nós somos o barro e Tu o oleiro. E nós
obra das tuas mãos. Deus não é criatura das mãos humanas. Deus não é fruto da imaginação de hebreus que não tinham o que fazer. Deus é criador. Ele é o olheiro e nós o barro. E quem somos nós para contender ou para querer discutir ou para querer manipular o nosso Deus criador? Tem boca, mas não falam. Existe na Bíblia um salmo inteiro que só se ocupa dizendo sobre como é o poder da voz de Deus. Depois você medita no Salmo 29. É um salmo que não tem outro propósito a não ser exaltar o poder e a magnitude que possui a voz. E ele vai dizer 7 características, 7 aspectos da voz de Deus. Uma voz poderosa, uma voz que, enfim, você lê lá. Não vou dar muito spoiler, não. Tem olhos, mas não veem. Aí o Salmo 94, verso 9 diz: o Deus que fez o olho não vê? O Deus onisciente, ele não só vê, como vê tudo ao mesmo tempo. Quer comparar com quem? Quer enfrentar com quem? Quer confrontar com quem? Tem ouvidos, mas não ouvem. Isaías 59:1 diz que os seus ouvidos, os ouvidos de Deus, não estão tapados, agravados, para que não possa ouvir. Deus ouve. Tem pés, mas não andam. Tem pés, mas não andam. Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Ele não só anda, como tem um caminho preparado para o Salvador. Ele não só anda, como a Bíblia diz que a vereda do Senhor é no meio da tormenta. Ele anda por caminhos improváveis. Ele anda por lugares tortuosos que ninguém consegue entrar. Ele anda, ele acessa, ele se movimenta. É o Senhor Jesus que anda, que passeia entre os 7 castiçais de ouro. Oh, glória! Ele tem pés e andam, tem utilidade. Eu pulei aqui algumas características, vamos voltar. Tem nariz, mas não cheira. Aí Gênesis 8:21 diz: e o Senhor cheirou o cheiro suave do sacrifício de Noé. Tem mãos, mas não apalpam. Aí eu volto em Isaías 59, versículo 1. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar. O que, na verdade, o salmista quer dizer, trocando aqui por miúdos, é o seguinte: os deuses têm de tudo para serem tudo, mas não são nada. Vou repetir. Os deuses têm de tudo para serem, mas não são nada. Tem todas as características para serem, mas não são. Tem todo jeito, mas não é. Parece, mas não é. Quase, mas não é. Deuses que têm forma, mas não têm conteúdo. Deuses que têm aparência, mas não têm utilidade, é futilidade, é coisa para se jogar fora, é monturo. Mas o nosso Deus não, ele não só tem ouvidos como ouve, não só tem olhos como vê, não só tem mãos como apalpam, não só tem pés como andam sobre as brasas, como andam sobre os 7 castiçais de ouro, como anda na tormenta. E diante dessa grandeza, não nos resta nada a não ser nos prostrar, adorar e reverenciar a esse Deus. Aleluias. Essa reflexão é para que você possa ter a sua fé aumentada no Deus que você serve. Eu vou terminar essa reflexão lá em Isaías capítulo 66. Abre comigo rapidinho. Quando eu fui ler essa passagem, eu confesso que eu me emocionei, porque eu vi algo muito profundo, muito sobrenatural.
Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? E que lugar seria o do meu descanso? Portanto, aqui a gente tem um paralelo muito forte com o Salmo 115, exaltando a grandeza de Deus, exaltando a soberania de Deus, exaltando a majestade de Deus, exaltando o senhorio de Deus. Não tem um lugar que comporte a sua glória é inacessível, inescrutável. Aí o versículo 2, porque a minha mão fez todas as coisas, e todas estas coisas foram feitas. Ou seja, o Senhor está dizendo, eu tenho todo um universo para cuidar. Eu tenho todo um universo sob o meu controle. Deus não tem só o planeta Terra e muito menos só você. Eu tenho muita coisa para dar conta. Eu tenho céus, tenho terra, tenho planetas, tenho galáxias, tenho todo um universo. Tudo eu fiz. Tudo está debaixo do meu domínio. Eu poderia estar me ocupando de tantas outras coisas. Eu poderia estar fazendo tantas outras coisas. Deus não tem necessidade. Deus não tinha necessidade de nos criar. Deus não precisava nos criar. Deus não é carente de adoração de ninguém. Ele é adorável por si. Ele é soberano antes de tudo. A Bíblia diz que antes que houvesse dia, Ele é. Ele é. Ele sempre foi o que é, o que era e o que há de vir. Deus simplesmente é, não é um estado. O estado é o que passa. Ser é o que permanece. A minha mão fez todas as coisas, diz o Senhor. Mas eis para quem eu olharei. Para o pobre e o abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Um Deus tão grande se quebranta ao ver um pobre de espírito tremendo diante da sua presença. Quando nós reverenciamos a majestade de Deus, quando nós reconhecemos que Ele é Senhor sobre todas as coisas e que nós não somos nada, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós atraímos a sua atenção. Um Deus tão grande se redimensiona para nos fazer carinho, para nos abraçar, para nos animar e para dizer, eu estou aqui. O Deus que olha para o contrito de coração. Portanto, reconheça. Todas as vezes que você dobrar os seus joelhos para orar, nunca deixe de adorar. É uma falha nossa. A gente às vezes já começa pedindo, já começa falando outras coisas, mas a gente não dedica um tempo da oração para dizer, Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, tu és santo. Senhor, a tua fidelidade, a tua bondade. Eu não sei se existe uma frase mais comum nos salmos do que essa. A tua bondade, a tua misericórdia, a tua verdade dura para sempre. O Senhor é louvado. Louvem ao Senhor, glorifiquem ao Senhor. É o que mais tem nos salmos. É adoração. É louvor. É exaltação. Então, dedique um tempo do seu devocional para adorar. Não é agradecer, não é pedir perdão e não é pedir nada. É adorar. É dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus abençoe a sua vida. Fique com essa reflexão para o seu crescimento espiritual. E até uma próxima, se assim o Senhor nos permitir.